Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos nesse domingo, dia do Senhor, dia de alegria e de cânticos, dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Que bom estarmos juntos nesse domingo, dia do Senhor. Hoje também comemoramos o Dia dos Pais, dedicado aos pais. É claro que todos os dias devem ser os dias dos pais, não somente hoje, mas todos os dias. Mas o dia de hoje é dedicado aos pais. Queremos rezar pelos pais que estão vivos junto conosco, aqueles pais que já estão junto de Deus. Queremos pedir a graça de Deus para todos os pais, para que possam, a exemplo de Jesus Cristo, possa então vivenciar a graça, que é exemplo de São José, que foi o pai adotivo de Jesus, mas que soube educar, que soube formar muito bem Jesus. Por isso convido você a meditar comigo hoje o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e sua mãe? Como podem então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai a não ser aqueles que vêm de junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje quer nos ensinar, quer nos mostrar quem foi Jesus. Jesus que foi formado, que foi educado por José. Mas os judeus começaram a murmurar contra Jesus. Porque Jesus disse que eu sou o pão que desceu do céu. E eles como que criticaram. Mas esse não é filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e sua mãe? Eles não aceitavam que Jesus fosse filho de Deus. Eles não aceitavam Jesus como Deus. Mas um simples homem, um ser humano. Mas nós conhecemos e percebemos que José e Nossa Senhora, eles precisavam formar e educar Jesus na sua humanidade, porque na sua humanidade ele não sabia tudo. Na sua divindade, sim. Mas na sua humanidade ele também precisou de um pai, de uma mãe. E José, como pai adotivo, mesmo sendo pai adotivo, acolheu Nossa Senhora, acolheu Jesus e formou e educou Jesus. Hoje, nós comemorando o Dia dos Pais,
Os pais devem olhar para São José, esse homem simples, esse homem carpinteiro, trabalhador. Ele que nos dá exemplo de como ser pai, de como formar e educar os filhos. Nos tempos que estamos vivendo, nós percebemos a dificuldade que é formar e educar os filhos. Nesse mundo onde traz tantas coisas novas, nós sabemos a dificuldade que é educar e formar os filhos, mas os pais hoje só conseguirão educar e formar seus filhos se vivem a fé, se buscam a força em Jesus Cristo, se buscam a sabedoria, o discernimento na palavra de Deus, se busca vivenciar uma fé, uma religião. Sem Deus nada podemos. Papa Francisco nos disse: com Deus nada se perde, mas sem Deus tudo está perdido. O Papa Francisco tem nos dito isso. E é verdade. Se os pais de hoje têm Deus, têm uma religião, vive a sua fé e busca a força em Jesus Cristo, quer por meio da sua palavra e da Eucaristia, consegue formar e educar os seus filhos. E os filhos também, se vivem a fé, se teve essa formação, se tem essa herança deixada pelos pais, consegue respeitar os pais, porque a palavra de Deus vai nos dizer, a Eclesiástico, feliz o filho que honra e respeita seu pai, porque terá vida longa. O mandamento da lei de Deus, honrai pai e mãe. Os filhos devem honrar o pai e a mãe, devem respeitar os pais, e só conseguirão vivenciar isso se tem uma fé, uma religião, e se acredita em Jesus Cristo, se acolhe que Jesus é este pão do céu. E Jesus nos fala no último versículo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Por isso, pais, busque deixar como herança a seus filhos Jesus Cristo, a fé. Filhos, busque respeitar os seus pais, busque obedecê-lo, porque quem obedece não erra. E se nós buscamos em Deus, nós encontramos a graça de Deus, encontramos o que nós precisamos. Por isso, nesse Dia dos Pais, peço a graça de Deus para todos os pais, para que o Espírito Santo de Deus ilumine e conceda a graça para que vocês saibam formar e educar os seus filhos e que sejam formados em primeiro lugar pela fé. Filhos, respeitem os seus pais, porque a voz dos pais é a voz de Deus para nós, que somos filhos. E aquele que respeita o pai, esse tem vida longa e vive na graça de Deus. É isso que nós pedimos, é isso que nós queremos vivenciar. Que no dia de hoje, Jesus possa ser a força, o alimento de cada dia, na vida dos pais, na vida dos filhos e de toda a família. A família que reza unida, permanece unida. É por isso que hoje nós convidamos você para que você possa participar da Santa Missa em família, para que possa viver esse momento e possam partilhar esse momento de graça
Você que tem seu pai ainda vivo, que você possa vivenciar essa graça com seu pai, com sua família.